Boa noite, Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você a nossa aula número 5 de teologia. Bom, conforme prometemos, nós vamos começar falando sobre um tópico bastante polêmico: a triunidade de Deus. Vamos falar sobre a triunidade de Deus. Eu acredito que você vai conseguir entender esse assunto com muita tranquilidade, tá legal? Porque é um assunto que, embora pareça difícil, na verdade não é. É um assunto que basta apenas entender os dois lados da história, um pouquinho do desenvolvimento da igreja. Tudo isso você vai conseguir compreender nestas aulas, tá? Então, só para que vocês possam entender, não dá para nós dividirmos, por exemplo, uma doutrina bíblica. Não tem como você pegar a doutrina bíblica e retirá-la da história da igreja. Não existe como. Porque, só para que vocês possam compreender o que acontece, hoje nós temos aí milhares de seitas. E cada uma dessas seitas propaga os seus ensinamentos. Isso daí é óbvio que aconteceria, porque o próprio Senhor Jesus disse que o inimigo ele jogaria o joio, tá? Dentro do campo. E ele disse que o campo, sendo o mundo, não é? Esses inimigos também semeariam falsos ensinamentos, tá? Diante daqueles verdadeiros ensinamentos que Jesus Cristo e seus apóstolos lançaram como base da fé cristã. Então é importante a gente entender que, para se analisar o contexto da doutrina também chamada Trindade, só que Trindade já é um conceito antigo, tá, pessoal? Trindade, ela não representa exatamente aquilo que a Bíblia considera como a triunidade de Deus, tá? Então, a partir de hoje, a palavra que nós utilizaremos, que vocês precisam conhecer e compreender, é triunidade de Deus, tá? Escreve-se tudo junto, triunidade, tá legal? É uma unidade tríplice, é isso que a gente vai começar a compreender. Só que para compreender isso, eu disse a vocês que primeiro é preciso você ter uma base. Você precisa ter uma base de história da igreja para que você possa compreender o assunto, porque senão você não tem como compreender. De repente surge um grupo de malucos no século XIX dizendo que a triunidade, naquela época eles chamavam de trindade, tá? Só que para que você já se acostume com o termo correto, eu vou explicando de acordo com os termos que nós utilizamos. Aparece ali alguns malucos questionando um monte de coisa. Os ensinamentos bíblicos, você não pode se esquecer que nós estamos vindo da era do iluminismo, né? Onde o homem ele passa a desacreditar de muitas coisas espirituais, tá? Então, esse é o cenário que a gente está vivendo no século XIX. E aí eles passam a dizer que a triunidade de Deus é um ensinamento do diabo. Por quê? Porque eles não compreendiam. Como eles não compreendiam, eles passam a falar: olha, esse ensinamento é um ensinamento diabólico. E aí, né, a pessoa que não estudou, não aprendeu, ela passa a seguir determinados ensinamentos. É por isso que é importante que você que está aqui hoje compreenda primeiro o que não é a triunidade de Deus. Vamos dar alguns conceitos
para você do que não é a triunidade de Deus antes de nós falarmos da história. Talvez você já ouviu, né, ou já viu. Eu vou fazer aqui uma espécie de um desenho, tá? Então considere que isso daqui é um rosto, tá? Humano. Considere que isso aqui é um rosto, tá legal? E você talvez já ouviu, né? Principalmente em algum livro de seitas, esse tipo de ilustração, mais ou menos isso aqui, ó. E aí aqui, né? Forma-se um rosto, aqui também forma-se um rosto, e aqui também forma-se um rosto. Talvez você já viu mais ou menos alguma coisa assim, dizendo que era a representação da triunidade de Deus. Por exemplo, uma seita famosa, as Testemunhas de Jeová, eles apresentam na sua brochura, Deve-se Crer na Trindade, algo similar a isso. Aliás, eu estou deixando já na descrição do vídeo um link para você que quer ler um artigo sobre a refutação à brochura Deve-se Crer na Trindade. Tem o link, é só você ir lá. Hoje também tem vários vídeos que eu gostaria que vocês pudessem começar a compreender, a dar uma olhadinha depois como vídeos complementares. Então o que é que você está vendo aqui? O que você está vendo aqui, na verdade, é uma aberração. Isto não representa o ensino da triunidade de Deus. Isso aqui não representa o ensino da triunidade de Deus conforme ensinado na história cristã. Uma coisa que você não pode se esquecer nunca é que a igreja cristã, quando eu digo a igreja cristã, eu não estou me referindo a uma placa. Eu estou me referindo ao grupo de seguidores de Jesus durante a história. Muitas vezes ela esteve relacionada a uma placa, outras vezes não. Mas a história cristã, a igreja cristã, ela tem história, pessoal. Então não dá para você pegar, por exemplo, uma doutrina que surgiu no século XIX e tentar colocar como sendo uma doutrina verdadeira, como uma nova luz que Deus colocou. A igreja cristã tem história. Então é importante que você entenda isso. Normalmente, a grande maioria dos membros de seitas, eles ouvem uma história. É diferente. A igreja cristã tem história traçada, escrita. Você pode pesquisar isso daí na internet, você pode pesquisar em qualquer local. Então a igreja cristã tem história, tá? Tentar fazer uma separação da doutrina cristã da história da igreja cristã seria mais ou menos como você rasgar todos os seus documentos, se mudar de país e tentar tirar novos documentos em um outro país ao qual você mudou, esquecendo completamente quem você foi. Isso é impossível, não pode fazer, é crime. Então nós dizemos a mesma coisa. Quando você pega a história da igreja cristã, você precisa compreender que ela vem se desenvolvendo há 2000 anos. Então qualquer seita que surge posteriormente, principalmente depois do iluminismo, ela deve ser descredibilizada completamente. As seitas dizem o seguinte: todas as seitas que abrogam para si o favor divino, elas têm uma teoria, todas elas têm. A teoria é de que haveria uma grande apostasia no mundo depois da morte dos apóstolos, e eles,
No caso, este grupo que você está entendendo, ele agora passou a ser o representante de Deus na terra. Por que ele passou a ser o representante de Deus? Por causa da grande apostasia. Então Deus levantou, por exemplo, Joseph Smith como sendo o restaurador das doutrinas. Deus levantou Guilherme Miller para ser o restaurador das doutrinas. Deus levantou Charles Taze Russell para ser o restaurador das doutrinas. E assim vai. Então, as seitas, elas têm essa doutrina. Por que que elas têm essa doutrina? Este ensinamento da grande apostasia que tomou conta da terra. Por que que eles têm este ensinamento? Porque se eles não inventarem esse ensinamento, eles não conseguem se inserir dentro da história. Entendeu? Eles não conseguem se inserir dentro da história. Seria mais ou menos assim. Imagine que você entra em uma fábrica e você agora não tem história naquela fábrica. Você é um novo funcionário. Mas você começa a desenvolver algo muito interessante e logo o seu diretor começa a verificar que você é uma pessoa inteligente. Porém, o seu gerente não está gostando nada disso. O seu gerente fez história ali dentro. O que é que você tem que fazer para puxar o tapete do seu gerente? Você tem que descredibilizar o seu gerente para o seu diretor. Só no trabalho não dá. Então você vai ter que inventar uma história, talvez maliciosa, para que o seu gerente te dê a vaga dele, sendo assim despedido. Assim fazem as seitas. Se elas não contarem essa história da grande apostasia, eles não conseguem ter lugar dentro da história. E isso é muito legal quando você passa a entender, que foi exatamente o que eu disse que fizeram essas três seitas principais no século XIX. O mormonismo, o adventismo e as testemunhas de Jeová. Todos eles têm a mesma história de grande apostasia, né? Para que os seus líderes tenham proeminência. Só que essa história de grande apostasia, ela já está por água abaixo faz tempo. É por isso que eu disse que nestas aulas nós vamos estudar um pouco de história da igreja também, se faz necessário, senão você não vai conseguir entender nada, tá? É preciso lançar base para você entender. Então, o primeiro grande ponto que você precisa entender quando a gente considera é que nunca houve a grande apostasia. Tá? Nunca houve uma grande apostasia. Isso é um mito contado pelas seitas. Tá? Então esse é o primeiro ponto que você precisa deixar claro na sua cabeça. Nunca houve grande apostasia. Esse mito é contado apenas para que eles possam se inserir dentro da história da igreja. Só isso. Tá legal? Então esse é o primeiro ponto que você precisa inserir. Como é que nós sabemos que nunca houve essa grande apostasia depois da morte dos apóstolos? Como é que a gente sabe que nunca existiu essa história? Bom, é muito simples. O apóstolo João, veja que nós estamos pegando desde a morte de João. Porque sem isso aqui, pessoal, não adianta. Talvez a gente vai levar umas 5, 6 aulas falando de história da igreja, falando de heresias acerca da triunidade, heresias acerca de Cristo. Nós vamos ter que falar, porque senão você não vai ter base para entender nada. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que a grande apostasia nunca existiu, ok?
Uma vez que você entende isso, você não precisa simplesmente aceitar o que eu estou dizendo, porque cabe a mim, como professor, lhe provar que a grande apostasia nunca existiu. Essa grande apostasia, segundo eles, deixaria os discípulos de Jesus completamente inertes. Eles não estariam fazendo praticamente nada no cenário mundial em sentido espiritual. Então, como é que nós sabemos que essa grande apostasia nunca existiu? Primeiro, eu vou falar para você razões bíblicas pelas quais ela nunca existiu. Então, Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, depois que ele é ressurreto, ele chama os discípulos e diz assim: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Vão, façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a primeira garantia que nós temos para que essa grande apostasia nunca tenha existido está aqui. As palavras do próprio Senhor Jesus: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois nós temos, aqui eu vou recomendar a vocês que leiam os 2 capítulos, João, capítulo 14, até o capítulo 16. João 14 até o 16. Lá você vai encontrar Jesus, já agora pouco antes da sua morte, conversando com os discípulos, antes da oração sacerdotal, dizendo aos seus discípulos que ele vai embora para o Pai, mas ele estará com eles através do Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês órfãos, é necessário que eu vá para que venha o outro Consolador, né? Aí, se você fizer uma análise melhor, estudar de acordo com os estudiosos em grego, essa expressão, o outro Consolador, indica alguém de mesma natureza, tá? Da mesma espécie. Então é necessário que eu vá. Então vocês não vão ficar órfãos. Eu vou embora para o Pai, conforme diz ele, mas vocês não vão ficar órfãos, tá? Então, o segundo motivo que nós temos aí para acreditar que Jesus não mentiu e não teve grande apostasia. O terceiro motivo está no livro de Mateus. Eu recomendo que você pegue o contexto também, Mateus 16 até o 18, tá? Para você poder pegar o contexto, para a gente não ficar pensando textos isolados. Você vai ver Jesus também dando orientações para os seus discípulos, e no meio dessas orientações, Jesus diz para eles o seguinte: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então nós temos 3 testemunhas oculares de que Jesus falou que os seus discípulos não enfrentariam tal grande apostasia. Ok? Então nós temos a garantia de Jesus. Então, garantias bíblicas. Garantias bíblicas. Agora, eu vou apresentar para vocês, vão anotando aí os textos. Agora eu vou apresentar para vocês garantias históricas que indicam que nunca houve esta grande apostasia. Ok? O apóstolo João,
ele morre depois do ano 100. Tá? Depois do ano 100. Então vamos tomar como ponto de partida o ano 100. O ano 100 depois de Cristo. Depois que o apóstolo João morre, nós temos, então, segundo as seitas, o início dessa grande apostasia, onde o povo de Deus, segundo eles, ficaria como que em um cativeiro, ficaria como que preso, ok? Essa é a história que eles contam. E esse povo de Deus só iria aparecer lá na frente. No caso dos Mormons, em 1825. No caso dos Adventistas, em 1844. E no caso das Testemunhas de Jeová, em 1870. Certo? Segundo eles. Então, os discípulos de Cristo estavam como que adormecidos. Mas é isso que nos conta a história? Não. É por isso, gente, que é importante. Vocês que me acompanham aqui no canal Pela Bíblia e também no canal JWR, que nós tratamos sobre assuntos sectários, já estão começando a enxergar uma coisa muito interessante, que história é importantíssimo para você entender religião. Sem história você não entende. É por isso que tem tanta gente enganada pelas seitas, porque não estudou, não entende história. História principalmente da igreja. Então João morre, né, depois do ano 100, pouco depois do ano 100. Só que tem uma coisa aqui, tem um problema. Tem um problema. Quando João morre, a Bíblia toda já está escrita. Está tudo escrito. Só que tinha um problema. Ela não estava organizada. Então a Bíblia não estava organizada, ok? A Bíblia não estava organizada. Bom, se os discípulos de Jesus entraram numa espécie de cativeiro religioso, cativeiro espiritual, e a Bíblia não estava organizada, a pergunta é: quem organizou a Bíblia? Quem organizou a Bíblia? Porque, segundo essas seitas, o pessoal que era discípulo de Jesus praticamente perdeu a referência. Mas a Bíblia não está organizada. Então, o que é que nós entendemos desta prova histórica? Nós entendemos dessa prova histórica que não houve grande apostasia nenhuma. Porque do ano 100 até o ano 381, tá? Até o ano 381, no concílio de Constantinopla, até o ano 381, no concílio de Constantinopla, os cristãos estavam debatendo. Era assim, gente. Não tinha esses milhares de grupos sectários que tem hoje. Haviam cristãos, pessoas que deram sequência ao ensinamento dos apóstolos. Tá? A fé apostólica não morreu com o apóstolo João para dar lugar para essa grande apostasia. Não. Então, do ano 100 até o ano 381, no concílio de Constantinopla, eles estavam fazendo exatamente o quê?
eles estavam discutindo os livros que fariam composição do cânon da Bíblia. Eles estavam discutindo isso. Por que que eles estavam discutindo isso? É muito simples. Aqui, só o concílio aqui, que é tanta informação na cabeça, só para você não se perder. Pode ser aqui também, se eu não estiver enganado, o concílio de Cartago, tá? Então, é questão só de nome. Ou foi um ou foi o outro. Mas foi em 381, tá? Só para evitar qualquer tipo de erro no nome, para você, se for procurar na internet, conseguir localizar, tá? Então, de repente, se eu me enganei no nome do concílio, pode ter sido também o concílio de Cartago. Só para você saber. Mas vamos lá. Então, esses cristãos estavam aqui discutindo como que a Bíblia seria organizada. Por que que eles estavam discutindo isso, ancião? É muito simples. Enquanto João ainda estava vivo, desenvolveu-se, no segundo século, uma heresia acerca de Cristo, chamada gnosticismo. Gnosticismo. O que era o gnosticismo? Essa palavra aqui vem de gnose, tá? Que diz respeito a conhecimento. Então, esses gnósticos, eles acreditavam que tinham um conhecimento superior, e eles pregavam que Jesus não poderia ter vindo na carne, e também não poderia ter ressuscitado como se pregavam os apóstolos, porque a carne, ela era má. Então Jesus não poderia assumir um corpo humano. É aqui que você entende as palavras de 2 João 7-9. Veja como a história, ela vai se encaixando dentro do que a Bíblia diz. 2 João 7-9, o que é que está escrito lá? Está escrito o seguinte: se alguém vier até vocês e não trouxer essa doutrina, não o recebais na sua casa, nem o cumprimenteis, porque quem o cumprimenta é partícipe das suas obras iníquas. Qual era a doutrina? Se você ler o texto completo, você vai ver que lá está escrito que todo aquele que não confessa Jesus vindo na carne. Por quê? Porque João estava combatendo exatamente a heresia gnóstica, tá? Que dizia que Jesus não veio em carne e também dizia que ele não ressuscitou em carne, tá? Então essa era uma heresia. E dentro dessa heresia, que dizia que a carne era má e que Jesus, ele, na verdade, era apenas uma espécie de espírito, ele não tinha nada a ver com carne, nem na primeira vinda e nem na ressurreição. Ela era também chamada, era uma vertente chamada docetismo, tá? Que era uma vertente do gnosticismo. Então aqui você entendeu um ponto importante dentro dessa história. Depois do ano 100, é isso aqui que está se desenvolvendo. Aí você fala assim, mas e a questão da Bíblia? Então, vamos para a questão da Bíblia agora. Voltando à questão da Bíblia, que é apenas para você compreender o texto, e o cenário. O que é que acontecia? Que nós estamos combatendo a grande apostasia, Essa é a história. Então, os discípulos do apóstolo João, eles continuaram a combater essa ideia de que Jesus não tinha vindo na carne. Eles combateram até aproximadamente o final do ano 200, assim com mais veemência, o gnosticismo, até o início do 3º século, tá?
Eles combateram com muita veemência isto. Então veja que não tinha grande apostasia nenhuma. Os cristãos estavam firmes e fortes, defendendo a pessoa do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, nessa época aqui dos gnósticos, haviam vários escritos e haviam vários pregadores. É aqui que agora você também entende algo super interessante e moderno. Você talvez já ouviu falar no Evangelho de Tomé, no Apocalipse de Moisés, não é? O Apocalipse de Pedro, né? As falas de Maria Madalena, e assim sucessivamente. O que são esses chamados evangelhos, descobertos no século XX? São os evangelhos gnósticos, porque o pessoal escrevia. Então a igreja cristã, olha só que legal isso, para você entender. Para você poder compreender a triunidade de Deus, você tem que compreender tudo isso que eu estou falando, senão você não compreende. A igreja cristã agora tinha uma missão. Eles não estavam em cativeiro espiritual nenhum. Não tinha grande apostasia nenhuma. Eles tinham uma missão. Eles precisavam separar. Eles precisavam separar o que era canônico do que não era. Eles precisavam separar o que era canônico do que não era. Então, se houvesse uma grande apostasia, quem é que faria essa separação, se não fossem os verdadeiros cristãos? Então não tinha grande apostasia nenhuma. E eles prosseguiram dentro dessa luta, separando, brigando, né? Foi um período turbulento na história da igreja. Foi um período muito turbulento. E aí o que acontece? Dentro desse período turbulento da história da igreja, precisava se entender, peraí, mas por que o livro que Pedro escreveu a gente pode aceitar, por que o outro a gente não pode? E essa briga, essa luta para entender o que era canônico e entender verdades e heresias acerca de Jesus, ela se estende até o quarto século. Aí, então isso é para você entender que não tinha nada de grande apostasia. O cristianismo estava ativo. Não tinha placa de igreja. O que tinha eram cristãos preservando aquilo que eles haviam aprendido com os apóstolos. É isso que tinha. Aí quando chega no ano 212, tem um cristão que talvez você já ouviu falar, chamado Tertuliano. O Tertuliano, ele está envolvido como cristão nesses debates. E o principal opositor de Tertuliano se chamava Práxeas, que era exatamente um opositor das ideias ortodoxas. E, na verdade, Tertuliano, em uma das suas defesas contra Práxeas, Tertuliano ele usa a palavra Trinitas. Trinitas. Tá? Que é de onde se originou a palavra trindade. Isso aqui aconteceu, pessoal, no ano 212 depois de Cristo, tá? Isso aconteceu no ano 212 depois de Cristo. É claro que Tertuliano, ele não tinha formulação da doutrina da triunidade de Deus conforme esta se desenvolveu na história. Não, ele não tinha. Quando Tertuliano usa a palavra Trinitas, Tertuliano está atribuindo aos três, Pai, Filho e Espírito Santo, divindade. É isso. E Tertuliano também apoia a ideia de que haviam três pessoas distintas.
tá? Então isso aqui é o começo da nossa história, para você começar a entender. 3 pessoas distintas. Então, começa-se aqui a ideia. Veja que os primeiros cristãos, inclusive o que lança a palavra Trinitas, ele não tinha a ideia que vocês aprenderam dentro de algum grupo sectário, de que o Pai é o mesmo Filho e de que o Filho é o mesmo Espírito Santo. Não. Tertuliano já pregava que os 3 eram 3 pessoas distintas. Tá legal? Isso era no ano 212 depois de Cristo. Então isso é muito importante quando a gente começa a compreender essa história. Porque alguns, às vezes enganados, dizem, o Tertuliano usou a palavra Trinitas já defendendo a visão nicena e a de Constantinopla, não é? Não, Tertuliano não tinha nada disso na cabeça. Tertuliano estava simplesmente defendendo que haviam 3 pessoas distintas, tá legal? Na divindade, embora nem o próprio Tertuliano soubesse exatamente como era isso. Então é muito importante que você saiba disso, e nós estamos tratando história real. A gente não pode tratar história pela metade, porque tem alguns cristãos que falam, o Tertuliano foi o primeiro que ensinou a Trindade. Não. Foi nada disso. Tertuliano utilizou essa palavra para indicar que os 3 eram divinos, mas eram distintos. Ok? Então essa é a ideia que a gente tem aí sobre Tertuliano. Tá bom? Então agora eu estou mostrando para vocês, historicamente, que nunca houve tal grande apostasia. Porque a igreja, ela vai continuar. A igreja é um organismo vivo, pessoal. Você há de se lembrar, no mesmo Mateus 16 que eu citei, quando Jesus Cristo está falando com Pedro, ele diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu, Jesus, construirei a minha igreja. E os portões do Hades não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Jesus dá a garantia de que não tinha grande apostasia nenhuma. Os portões do Hades ou do inferno não prevaleceriam, não venceriam a igreja. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo, tá? A igreja é uma igreja militante, tá? Ela é a noiva do Cordeiro e ela vem lutando e batalhando pela ortodoxia desde a morte dos apóstolos. Então não teve nada de grande apostasia. Tá? Conforme eu citei, isso é apenas um mito. Mito esse que, conforme nós percebemos, é criado pelas seitas para que elas possam simplesmente ganhar espaço. Tá bom? Aí, pessoal, a gente vai ter aqui agora, dentro dessas discussões que começaram, o que nós vamos ter? Está todo mundo debatendo, está todo mundo discutindo se Jesus era divino, se Jesus não era. O Espírito Santo nem entrava muito nessa questão. Então, entre os séculos 2 e 3, surge a primeira teoria, vejam só que interessante, pessoal. Não tem igreja sumida, não tem grande apostasia, não. A igreja está trabalhando. Aí acontece a primeira teoria, chamada monarquianismo. Tá? Conforme o próprio nome sugere, essa ideia vem de monarca. O que acontece? Você não pode perder de vista que nós estamos trabalhando, embora distante já, nós estamos falando de século 3 e 4, aliás, século 2 e 3, você não pode perder de vista que parte daqueles cristãos sempre entenderam o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Então, para entender a divindade de Jesus, eles começam a tentar explicar com essa palavra aqui. Tá? A ideia, qual que era? A ideia é que Deus era o monarca principal. Essa era a ideia que eles tinham.
tá? E que Jesus era até divino, mas ele só havia se tornado o Logos de Deus, tá? Ou seja, em um determinado tempo, sendo assim subordinado ao Pai, tá? Então essa era a ideia do monarquianismo. E o monarquianismo, ele começou a ter algumas vertentes. Aliás, eu tenho aqui um vídeo, está aqui também na descrição para você poder compreender, sobre o monarquianismo, tá? Tem uma sequência de vídeos legais. Então, essa aqui foi a primeira tentativa sistemática para tentar conciliar a divindade de Jesus com a divindade do Pai. Veja que eles não entendiam, eles não tinham grande compreensão. É por isso que quando você fala sobre doutrina da triunidade de Deus, você deve entender que ela foi uma doutrina progressiva, tá? Aqui nós podemos usar aquele velho texto que as testemunhas de Jeová gostam, não é? A nova luz foi brilhando sobre essa doutrina, só que nunca regrediu, sempre foi para frente a doutrina, tá? Então foi a primeira situação onde eles tentaram conciliar a pluralidade da divindade com a unidade. Tá legal? E aí surgiu uma vertente, porque era assim, pessoal, era muito legal nesse tempo, porque as pessoas estudavam. E veja, a igreja estava dinâmica, tá? E as pessoas estudavam e debatiam, e eram debates ferrenhos. Eram debates que muitas vezes, conforme você vai ver, acabavam levando pessoas para a prisão, né? Então, tudo isso para defender a fé cristã. Então, o primeiro tipo de monarquianismo foi o dinamista. E olha só que interessante, conforme vai surgindo o assunto que poderá se transformar em heresia, tem que ter gente ortodoxa, ligado às escrituras, para poder fazer a defesa. Então a igreja não estava dormindo. Se a igreja estivesse dormindo para essa grande apostasia tomar conta, irmãos, nem Bíblia nós teríamos. Porque aí depois eu vou contar para vocês a história da Bíblia, onde ela entra nessa história aqui, tá? Então, o que é que esse monarquianismo dinamista professava? Ele professava que Jesus era mero homem, o qual no momento do batismo foi revestido de poder. O dinamis divino foi, portanto, um homem adotado por Deus como filho, com intensidade especial. O pai dessa heresia se chamava Teódoto de Bizâncio. Então vejam, o monarquianismo dinamista, ele já rebaixava a pessoa de Jesus, tá? A ideia deles não era nem por vamos dizer assim, por maldade, era por falta de entendimento mesmo, naquela de defender o Pai, porque como eles não entendiam, né? Então isso foi clareando devagar, conforme a igreja cristã foi debatendo. Então eles acreditavam assim. Talvez você já ouviu alguém dizer que Jesus se tornou o Cristo apenas por ocasião do batismo. Já ouviu esse tipo de comentário? Pois é, ele é muito próximo da heresia de Teódoto, né? De que Jesus foi adotado e revestido por poder divino na ocasião do batismo, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Tudo que você ouve em um grupo sectário, se você acompanha a história da igreja, você encontra a heresia dentro da história. E normalmente, essa heresia sempre foi rechaçada pela igreja. Tá legal? Depois, essa corrente, ela prosseguiu.
Veja que o monarquianismo, ele vai prosseguir durante o século II e III. Então veja, tem gente nascendo, tem gente morrendo, mas a igreja está militando. Aí nós tivemos um cidadão, que você pode pesquisar na internet, né? É interessante que esses termos que eu vou explicando, pessoal, você anote. Você pode pesquisar depois com toda tranquilidade. Ele se chamava Paulo de Samosata. Tá? Esse cidadão aqui, ó, ele é o que dá continuidade à heresia de Teódoto, do monarquianismo dinamista. Então, o que o Paulo de Samosata começou a pregar? Ele dizia que Jesus era um mero homem. Ele era como se fosse um grande instrutor, o maior homem que já viveu, um grande profeta, não é? Mas ele tinha um espírito um pouco mais, vamos dizer assim, elevado, né, do que Moisés e do que os outros profetas. Então ele tinha algo a mais, tornando-se assim o Logos de Deus. Esse era o Paulo de Samosata, tá? O Paulo de Samosata começou a ensinar essa heresia, tá? E aí o Paulo de Samosata, ele foi excomungado pela igreja no ano 268 depois de Cristo. Então veja, a igreja estava trabalhando, não tinha, pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês, porque tem muita gente que não conhece a história e conta história, não é? Então é assim, ó, ano 268, o Paulo de Samosata foi excomungado. Aí talvez aqui já quebra um outro mito que você aprendeu. Aqui quebra um outro mito, que o fundador da igreja católica, e quando eu digo católica, eu não estou me referindo à placa católica hoje. A ideia de católica para eles é a mesma ideia que eu prego, uma igreja universal. Só que eles seguiram a doutrina dos apóstolos. Eles tinham, não é? Pessoas mais maduras que administravam. Então, claro, dentro daquela visão havia um papa, já havia papa, havia bispo, havia arcebispo, havia tudo isso aí. Só que não tinha igreja católica formada. Porque alguns dizem, porque foi o Constantino que fundou a igreja católica. Não, irmãos, isso daí é ignorância. Na verdade, o sistema de organização eclesiástico, ele já existia. Por que ele existia? Porque foi necessário, a igreja é viva, ela é um organismo. Ela vai se transformando. Então tinha que ter autoridade. E a autoridade aqui, né, foi um concílio, não foi um papa, não foi ninguém. Foi um concílio que se reuniu em Antioquia e excomungou Paulo de Samosata. Tipo assim, isso aí que você está pregando, pra gente não serve. Tá? Porque o Paulo de Samosata, ele dizia que o Filho ou Logos, embora fosse uma espécie de ser divino, né, ou a sabedoria de Deus que habitava nele, não tinha exatamente aquilo que nós conhecemos como a natureza divina de Deus, do gerado e não criado. Tá? O Paulo de Samosata, ele até tinha boas intenções, só que a maneira que ele tentou fazer a conciliação entre o Logos divino e o Pai era uma heresia. Tá legal?
Bom, o Paulo de Samosata, ele até tentou falar para eles, né, em uma determinada ocasião, porque não era assim. A gente conta a história, parece que tudo aconteceu do dia para a noite. Debates ferrenhos iam acontecendo. O Paulo de Samosata até tentou colocar a ideia de que Jesus era da mesma natureza de Deus. Ele até tentou. Só que, em virtude da maneira como ele tentou colocar tudo isso, não se encaixou, sendo então Paulo de Samosata excomungado lá naquela época. Ok? Então nós estamos falando aqui de ano 268. Eu estou contando isso para vocês, por que eu estou contando tudo isso? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, entender que não teve grande apostasia nenhuma, que a igreja estava completamente ativa, estava trabalhando, e até essa ocasião, aqui, 268, se eu falei 262, eu me enganei aqui, até 268, para você entender, nós ainda não tínhamos Bíblia formatada, tá? Para ficar bem claro aí para o pessoal, formatada. Nós ainda não tínhamos Bíblia formatada, pessoal. Olha que coisa interessante. Não tinha Bíblia formatada, igual nós temos, com 66 livros, tudo bonitinho. Mas tinha gente trabalhando e discutindo isso, que eram cristãos. Eram cristãos, eles estavam discutindo a Bíblia também. Então tudo anda em paralelo, tudo é muito confuso no começo dessa história, tá? Por que que é tudo muito confuso no começo dessa história? Porque Jesus Cristo disse que tinha trigo e tinha joio. Então, quando aparecia o joio no meio do trigo, esse joio, ele tinha que ser retirado naquela ocasião. E era assim que eles entendiam, né? Era assim que eles entendiam, eles retiravam, porque o cidadão, ele estava tentando contaminar a fé das outras pessoas. Tá legal? Bom, e aí você diz para mim, pô, Anselmo, se não tinha Bíblia formatada até esse ano, qual era a base que eles utilizavam? A Bíblia. Era a Bíblia, mas ela não estava formatada. Aí é que está o ponto, ela não estava formatada, mas os escritos apostólicos já circulavam. É por isso que hoje nós temos mais de 50 mil manuscritos gregos, tá? Entre manuscritos inteiros e fragmentos em museus. Nós temos disponível hoje, por exemplo, 5.403 manuscritos, se não vai me falhar aqui a memória, na unidade final. Está disponíveis para consulta, manuscritos gregos. Aliás, vale a pena mencionar que nesses 5.400 manuscritos, escritos em toda a parte da terra, né, como disse Paulo, nenhum desses manuscritos, nenhum tinha o tetragrama. Nenhum, né? Olha que interessante isso. Pois é, pessoal. Então nós chegamos aqui ao ano 268. Veja que dentro desse período, o que é que está sendo discutido? Qual que é o verdadeiro problema? Veja que aqui não tem problema de trindade, não tem problema de nada. O Tertuliano morreu, tá? Já passou o tempo do Tertuliano, mas a discussão agora, para se chegar ao Concílio de Nicéia, porque tem um pessoal também que não conhece a história, e aí eles dizem que a doutrina da triunidade de Deus foi uma invenção no Concílio de Nicéia. Eles dizem isso. Então, até aqui, conforme você pôde perceber, nós temos problemas com heresias que estão surgindo
E aí é que você vai começar a compreender a necessidade de doutores na igreja de Cristo serem levantados para poder rechaçar as heresias, tá? É aí que está o ponto. E esses doutores são levantados. Então, até o ano 268, só quem falou em Trinitas foi o Tertuliano. Agora, o debate passou a ser em torno da pessoa de Jesus, que são as heresias cristológicas. Que aí agora a gente tem que começar a entender. Veja que nós já começamos com a primeira, que é o monarquianismo dinamista e o monarquianismo modalista. O monarquianismo modalista, ele dizia o seguinte, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Você já ouviu esse argumento? Alguém dizer assim, mas quer dizer que o seu Deus tem 3 cabeças? Já ouviu? Já ouviu? Isso é uma ignorância total. Isso é uma ignorância total. Essa heresia de Deus de 3 cabeças, ela foi rechaçada pela igreja logo lá no começo, que é o monarquianismo modalista, que quem assume a principal defesa dessa vertente é um homem chamado Sabélio, que também essa vertente é chamada sabelianismo modal. Então o que é que o sabelianismo modal ensinava? Ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram uma única pessoa, tá? Então vamos lá para um ponto muito importante. A doutrina da triunidade de Deus não ensina que os 3 são a mesma pessoa. É interessante, e talvez vocês já ouviram isso, uma pessoa que não conhece a doutrina da triunidade fazer a seguinte pergunta: tá bom, se é dessa maneira que você está falando, como é que você me explica que durante o batismo de Jesus, o Pai estava no céu, o Filho estava na terra, e o Espírito Santo veio como pomba? Perceba, nós estamos falando aí de 2 pessoas e uma força ativa, é o que eles falam. Então não tem como, segundo eles, então não tem como eles serem a mesma pessoa, tá? Então, pessoal, escreva isso, escreva. Vamos lá. Deus não é uma única pessoa, tá? O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro, tá? Então essa ideia de que Deus é uma única pessoa com manifestações diferentes é o sabelianismo modal, tá? É o sabelianismo modal, que vai ser herdado do monarquianismo modalista. O que acontece? Ele dizia o seguinte: o Pai se manifestou no tempo do Antigo Testamento, o Filho se manifestou no tempo do Novo Testamento, mas o Filho é o mesmo Pai, e o Espírito Santo agora se manifesta na era da graça, de modo que não tem 3 pessoas, tem apenas uma. Então isso é heresia. Tá legal? Isso é heresia. Essa heresia foi combatida pela igreja. Então, por exemplo, tem grupos sectários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, que acusam os cristãos que creem na triunidade de Deus de crer em um Deus com 3 cabeças. Então isso é mito, isso é mentira. Aquilo que está na brochura deve-se crer na Trindade é mentira. Não é assim que os cristãos creem, tá? Os cristãos creem que Pai, Filho e Espírito Santo
São três pessoas distintas. É por isso que no batismo de Jesus, você pôde ouvir a voz do Pai, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba e Jesus está sendo batizado. Cada um dentro da sua ordem. Cada um dentro da sua ordem. Então essa história que vocês ouviram, olha, a pessoa que crê na Trindade, eles falam Trindade, né? A pessoa que crê na Trindade, ela crê em um Deus com três cabeças. Ela crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É mentira. Não é assim. Vocês estão percebendo como é interessante, pessoal? Eu só estou dando uma palhinha para vocês poderem entender, porque nós vamos ter que voltar, agora depois do Paulo de Samosata, nós vamos ter que voltar do ano 268 para frente, para entender o debate, para entender como foi que a igreja chegou à conclusão que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Com base na Bíblia, nós vamos ver. Eu estou contando com base na história, mas para quem está acostumado a me ouvir, sabe que Bíblia e história andam de mãos dadas nas nossas aulas. Ok, pessoal? Então, que fique registrado isso, tá? Aquilo que você ouviu não é a doutrina da Trindade de Deus. Deus de três cabeças, um Deus com três faces. Não. Isso foi heresia desenvolvida, tá? Por homens que eram joio dentro da igreja, e essas heresias foram combatidas pelos mestres e doutores dentro da igreja do Senhor Jesus, e nem placa tinha, tá? Nem placa tinha. Eram debates teológicos acerca da existência do Logos, acerca de Deus, tá bom? Então é isso que vocês precisam saber até aqui. Tá legal? Então, vamos tentar relembrar alguns pontos interessantes dessa aula de hoje. Vamos tentar, porque depois nós vamos falar sobre o restante. O primeiro ponto importante que você deve se lembrar é que nunca houve uma grande apostasia. Que isso é um mito criado pelas seitas para que eles possam se inserir dentro da história. Essa é a primeira parte que você precisa entender. A segunda parte que você precisa entender é que depois da morte dos apóstolos, o debate que começa a se traçar é em torno da pessoa de Jesus, tá? Conforme isso progride, o debate que começa a se traçar é acerca dos livros canônicos da Bíblia. É por isso que a igreja não estava em cativeiro espiritual nenhum. Eu acho engraçado isso, né? Porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinam que quando essa grande apostasia tomou conta, então os verdadeiros cristãos ficaram todos num cativeiro espiritual. Mas a Bíblia foi formatada, conforme nós vamos aprender mais para frente, principalmente os 27 livros do Novo Testamento, por Atanásio. Atanásio era um bispo católico. Foi um dos doutores levantados por Deus para trazer para a gente os 27 livros das escrituras gregas. Você entendeu? Enquanto isso, o pessoal está dormindo lá no cativeiro. Tá? Então é um mito, pessoal. A igreja continuou militante. Então nós chegamos até o 3º século. Tá legal? A gente vai prosseguir essa aula a semana que vem. Nós vamos entrar nos debates do 4º século, tá? Que aí nós vamos falar sobre o Concílio de Nicéia. Eu creio que essa base até aqui, eu queria só dar uma olhadinha aí nos comentários, se você puder só afastar a cadeira um pouquinho, por favor. Porque eu quero fazer uma pergunta para o pessoal que está acompanhando. Eu gostaria que vocês que estão acompanhando, deixassem aí o seu sim, se você começou a compreender a história, ou deixa o seu não se você não compreendeu. Eu queria ter um feedback de vocês para a gente poder dar continuidade nessa aula sem retomar,
Tá legal, pessoal? Então, se você entendeu, eu estou começando a entender, ancião. Você ouviu pela primeira vez a história de onde saiu a palavra Trindade, você ouviu sobre os debates, você começou a compreender um pouco de história da igreja, tá legal? Você começou a compreender um pouco disso. Então, é isso que eu gostaria que os irmãos dissessem para mim. Sim. Todo mundo entendendo? Pessoal, sem isso aqui não tem como entender triunidade de Deus. Pode colocar no seu sim aí, você que entendeu. Se alguém não entendeu, pode colocar não, tá? Não tem problema nenhum, mas pelo que eu estou vendo, a grande maioria dos 65 presentes compreendeu aí o início da história. Eu estou deixando 4 vídeos, né? O que a irmã escreveu aí? Ela entendeu? Deu tudo... Oi? Ah, tá, só boa noite, legal. O pessoal entendeu, todo mundo entendeu. Então o que acontece, pessoal? Eu estou deixando pelo menos 4 vídeos, tá? Tem coisas que nós já falamos hoje, tem coisas desses vídeos que nós não falamos ainda, mas que você já pode ir assistindo para você compreender um pouquinho mais, tá? Sobre essas questões, tá? Então, oi? A Leila fala o quê? Não, mas a triunidade de Deus vocês não vão entender nessa aula, pessoal. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A triunidade de Deus, vocês só vão entender na última aula. Só na última aula. É por isso que eu tô trazendo aqui 270 anos de história da igreja, para vocês entenderem de onde que surgiu a história, de onde que surgiu a doutrina. Por que, como a irmã perguntou ontem, mas Jesus nem os apóstolos falaram sobre isso. Não é? De onde que surgiu? Então é importante que vocês conheçam. Então o traçado da história aqui, hoje, revelou-nos, primeiro, que não existiu grande apostasia nenhuma, que a igreja continuou militante. E o traçado da história revelou-nos que, nessa militância da igreja, os debates acerca de Jesus que dariam, ou que vão dar início a esta ideia, onde os homens de Deus entenderam a questão da triunidade. Havia a ideia, nós vamos entrar na heresia ariana, nós vamos entrar na heresia de Apolinário, nós vamos falar sobre a heresia de Nestório, nós vamos falar, tem um monte de heresia aí que precisa ainda ser tratada, porque senão você não entende. Senão você não entende. Senão a gente vai chegar aqui e vai falar, triunidade de Deus é isso. Não é. Você tem que entender. Primeiro, tinha-se que criar o caminho, e isso daí não foi nada planejado, tá? Não foi nada planejado. Conforme a luz foi surgindo, eles foram debatendo, foram entendendo, que chega-se a ideia como nós entendemos hoje. E aí, biblicamente, eu vou provar depois. Tá legal? Então, vocês fiquem tranquilos. Agora, eu só expliquei, a única coisa que você precisa entender dessa aula de hoje sobre questão de triunidade de Deus, que a palavra que gerou a palavra Trindade foi com Tertuliano em 212. Só isso aí que vocês entenderam hoje em relação à Trindade ou Triunidade. O resto é história da igreja. O resto é base para você poder entender, senão você não entende nunca. Ok? Bom, parece que todo mundo compreendeu então. Eu quero agradecer a todos vocês. Lembrar, fique tranquilo, pessoal, eu acredito que vai dar umas 5 aulas para você entender e saber explicar. Talvez, quando terminar as aulas, você talvez não vai se lembrar de datas, mas você vai saber o que aconteceu na história, como é que se chegou, né, dentro desse conceito. Tá legal?
Então é isso, porque a palavra triunidade de Deus, ela não está na Bíblia, mas o conceito está e está muito claro. Então tudo isso daí você vai compreender posteriormente, tá bom? Eu quero lembrar vocês que amanhã nós teremos a ceia do Senhor. Tá legal? Então vocês que estão nos acompanhando, nós teremos a ceia do Senhor, portanto nós não teremos a escola bíblica. Nós teremos a ceia do Senhor e a pregação expositiva da palavra de Deus amanhã. Tá bom, pessoal? Então não se atrasem, tá legal? A partir das 9h30, amanhã, quando é ceia do Senhor, nós não temos aqueles intervalos. Tá? Nós não temos os intervalos, vai tudo direto. Então às 9h30 os louvores começam e a partir daí a gente vai desenvolver a reunião cristã. Não importa onde você esteja, tá legal? Você está junto conosco. Tá? Você faz parte dessa célula da Igreja de Jesus chamada Elim de Hortolândia, se você deseja fazer parte dela. Não importa onde você esteja. Você pode estar lá nas ilhas do Pacífico. Se você me acompanha, você tem respeito pelo ancião, como seu professor, como seu pastor, você faz parte dessa célula da Igreja de Jesus, que é Elim de Hortolândia. Tá bom, pessoal? Amanhã, às 9h30, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês, quero agradecer ao nosso irmão Jailson aqui na técnica, juntamente com o Richard, tá legal? Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.